Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Ricardina Lacerda. Estamos de volta com mais uma aula de matemática. E na aula de hoje vamos trabalhar problemas com mais de uma operação, tá bom? Teremos 3 problemas. Desses 3 problemas vamos envolver as 4 operações: multiplicação, adição, subtração e divisão. Então, vamos para o nosso primeiro problema, tá? Primeiro, para a estreia de um espetáculo no circo, foram colocadas à venda 1.500 entradas. Pela manhã, foram vendidas 389 entradas e à tarde, 450 entradas. Quantas entradas ainda estão à venda? Então, crianças, para nós resolver um problema, nós primeiro temos que identificar os dados e a pergunta do problema. Depois, vamos analisar o que deve ser feito e resolver o problema, tá bom? Então, vamos lá para os dados. Os dados desse problema foram colocados à venda 1.500 entradas. Pela manhã foram vendidas 389 entradas e à tarde 450. Então, esses são os dados do nosso problema. E a pergunta? A pergunta do problema é: quantas entradas ainda estão à venda? Primeiro, vamos calcular quantas entradas foram vendidas ao todo. Sabemos que foi vendida 389 pela manhã e 450 à tarde. Então, vamos somar. Vamos armar nossa continha, tá bom? Aqui. Sabemos que na adição, a ordem da parcela não altera o resultado, mas é comum usarmos sempre o número maior em cima. 0 mais 9 é igual a 9. 5 mais 8 é igual a 13, vai 1. 4 mais 3 é igual a 7. Mais 1, 8. Então, foram vendidas pela manhã e pela tarde juntos 839 entradas. Então, foram vendidas pela manhã e à tarde 839 entradas. Agora que já sabemos o total de entradas que foram vendidas, vamos subtrair o total de entrada vendida das que foram colocadas à venda, né? Sabemos que foram colocadas à venda 1.500 entradas. Vamos subtrair pela quantidade de entrada que foi vendida, que já sabemos que foi 839. Então, vamos lá fazer a nossa continha. Então, crianças, agora vamos fazer a nossa subtração, né? Já sabemos que é 1.500 menos 839. Dá para tirar 9 de 0? Não dá. Então, vamos emprestar um número, né, do lado. Só que o número do lado é um outro zero. Dá para emprestar? Não dá. Então, vamos emprestar do 5, tá bom? Vai ficar 10. Desse 10, vamos emprestar 1 novamente, que vai ficar 10. O que era 10 antes vai passar a ser 9. Então, vamos lá agora. Dá para tirar 9 de 10? Sim. 10 menos 9 é igual a 1. 9 menos 3 é igual a 6. E aqui, esse número que era 5, que eu emprestei 1, ele passou a ser 4. Então, vamos lá. 4, dá para tirar 8 de 4? Não dá. Então, vamos pegar um emprestado novamente. Vai ficar 14. 14 menos 8 é igual a 6. E o nosso 1, que temos ele aqui, que emprestamos, ele passou a ser 0. Né? Então, vamos só baixar. Então, crianças, sabemos que ainda estão à venda 661 entradas.
1.500 menos 839 é igual a 661. Mas, professora, e esse zero aqui do lado? Esse zero não conta, né? Então, podemos eliminá-lo, né? Porque zero à esquerda não vale nada. Então, temos 661 entradas à venda ainda. Agora, nós vamos para o nosso segundo problema, tá bom? Vamos lá. Há 5 dias, Tomás começou a ler um livro de histórias sobre o espaço. Nos últimos 5 dias, ele leu por dia 28 páginas de um livro. Para terminá-lo, ainda falta 52 páginas. Quantas páginas tem esse livro? Tá? Agora vamos lá, para a letra A. Qual é a pergunta do problema? Primeiro, vocês lembram que primeiro temos que identificar a pergunta do problema. Então, qual é a pergunta do problema? A pergunta do problema é: quantas páginas tem esse livro? Que está bem aqui no finalzinho, né, do nosso textinho. Quantas páginas tem esse livro? E a letra B, quais são os dados do problema? Os dados do problema são: Tomás leu em 5 dias, 28 páginas por dia e faltam 52 páginas para terminar o livro. Então, esses dados estão aqui no comecinho do problema, tá bom? Onde vocês podem estar observando. E como podemos resolver esse cálculo? Primeiro, vamos multiplicar o dias pela quantidade de páginas que Tomás já leu, que é 5 vezes 28. 5 vezes 28. Vamos fazer a nossa continha, tá, gente? 5 vezes 8 é igual a 40, né? Então, eu baixo o 0 e coloco o 4 em cima do 2. 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10, mais 4 é igual a 14. Então, 5 vezes 8 é igual a 140. Então, gente, sabemos que 5 vezes 8 é igual a 140. Tá, mas esses 140 são a quantidade de páginas que Tomás já leu. Só que faltam ainda 52 páginas para nós saber quantas páginas tem esse livro. O que a gente vai fazer? Nós vamos somar as 140, que são a quantidade de páginas que Tomás já leu, com as 52 páginas que ainda faltam ler, tá bom? Vamos fazer nossa continha. 140 mais 52. 2 mais 0 é igual a 2. 4 mais 5 é igual a 9. E aqui nós baixamos o 1. Então, sabemos agora que... Então, podemos dizer que o livro do Tomás tem 192 páginas. Então, crianças, agora nós vamos para o nosso terceiro problema, tá bom? Vamos lá. Vânia fez bombons para vender em embalagem com 12 unidades sortidas. Em um fim de semana, ela fez 150 bombons de morango, 120 de coco e 140 de cereja. Quantas embalagens ela conseguirá montar com esses bombons? Então, vamos lá. Identificar primeiro a pergunta do problema. A pergunta do problema vai aparecer sempre no finalzinho. Temos ela aqui, né? Quantas embalagens ela conseguirá montar com esses bombons? Já temos a pergunta. Agora vamos conferir os dados, né? Sabemos que Vânia fez bombons para vender em embalagem com 12 unidades. E ela vendeu em um fim de semana 150 bombons de morango, 120 de coco e 140 de cereja. Esses são o nosso dado. Vamos somar essa quantidade que ela fez, tá bom? Vamos lá. 150 mais 120 mais 140. Vamos montar a nossa continha. Temos ela aqui montada, agora vamos fazer a soma. 0 mais 0 mais 0 é igual a 0. 5 mais 2, 7. 7 mais 4, 11.
eu coloco 1 e subo o outro 1, tá bom? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Mais 1 que subiu é igual a 4. Então, em um fim de semana, ela fez 410 bombons. E agora, né? Agora nós vamos dividir essa quantidade de bombons que ela já fez por 12, tá bom? Para a gente saber quantas embalagens ela vai conseguir montar. 410 dividido para 12. Vamos armar nossa continha, tá bom? 410 dividido para 12. Eu consigo dividir 4 para 12? Não consigo. Então, vou pegar o próximo número do lado. 41 dividido para 12. Vai dar 3. 3 vezes 12, 36. 41 menos 36 é igual a 5. Agora, vamos lá dividir novamente. 5. Eu consigo dividir 5 para 12? Não consigo. Então, eu vou baixar o 0, né? Eu vou ficar com 50. 50 dividido para 12 é igual a 4. 4 vezes 12, 48. 50 menos 48 é igual a 2. Aqui percebemos que a nossa divisão é uma conta inexata, tá bom? Então, ela montará 34 caixas e sobrará 2 bombons. Então, ela montará 34 caixas e sobrará 2 bombons. Então, criança, nesses 3 problemas trabalhamos as 4 operações: adição, multiplicação, subtração e divisão. Espero que vocês todos tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.